que a endometriose é uma doença de difícil diagnóstico, todo mundo já sabe aqui. Agora, o que a gente tem que reiterar sempre é que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E hoje os tratamentos estão cada dia mais modernos e mais atuais, agindo de forma extremamente confortável e ativa nessa doença. Mesmo umas pacientes que têm indicação cirúrgica, elas precisam do controle da doença, porque senão, como eu já disse, e algumas outras falas minhas, 50% das pacientes que operam terão recidiva da doença em 6 meses se ela não estiver controlada. A endometriose é uma doença extremamente complexa, né? Ela tem diversos mecanismos de adesividade celular, de migração celular, como que uma célula migra do endométrio até o cérebro de uma paciente. Então tem muita coisa que a gente ainda precisa estudar. E tem muita coisa que só vai ser descoberta como tratamentos depois que a gente tiver tudo isso mapeado, obviamente. Mas o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje para ajudar essas pacientes? Então, os hormônios que a gente trabalha para o tratamento da endometriose são os hormônios que agem reduzindo os níveis de estradiol do nosso organismo, porque a endometriose é uma doença estrogênio dependente e que cursa em pacientes que têm hiperestrogenismo ou resistência estrogênica, que a gente fala, né? Predominância estrogênica, que a gente fala bastante sobre isso. Então, as drogas que a gente utiliza tem que reduzir esses níveis de estradiol. Com a redução desses níveis, eu tenho a parada da evolução da doença e até regressão. Tem muitas pacientes que regridem doença só usando esses bloqueadores de estrogênio, tá? A gente tem 3 hormônios que são os mais conhecidos, que são o Dienogest, que vende em farmácia, ele vende como se fosse uma cartela de pílula, né? E tem a gestrinona e o nestorone. São 2 progesteronas que foram criadas para tratar a endometriose. Hoje, infelizmente, elas são utilizadas de forma totalmente errada para pacientes que não têm nenhuma indicação para esse tratamento, e aí com todos os efeitos colaterais e tudo de mal que se fala hoje em dia dessas substâncias. Mas a gente tem que entender que essas drogas já têm mais de 40 anos, né, agindo e que elas ajudam muitas pacientes. Eu tenho muitas pacientes que me procuram com quadros de endometriose extremamente evoluídos e que com o uso dessa medicação, como eu disse, tem regressão da lesão. Ah, mas cura 100%? Dependendo do tamanho da doença, eu posso até ter uma redução de 100% dos focos. Cura, como a gente disse, não existe, mas o controle, né, com certeza vai existir com isso. E comparado com o anticoncepcional, né, que é o que se dava antigamente para controle de endometriose, elas são muito mais assertivas na doença, porque elas vão tratar a causa. O anticoncepcional ele vai reduzir todos os níveis hormonais, então eu vou ter outros efeitos colaterais que eu não gostaria para essas pacientes, mas com o uso dessa substância correta, eu tenho o tratamento certinho. Além disso, como a doença é uma doença inflamatória, essas medicações que foram criadas para o tratamento da endometriose, elas têm a capacidade de reduzir essa inflamação local, por isso que eu também melhoro e diminuo a quantidade dos focos. Mas qual a diferença entre as 3? A principal diferença é a indicação, cada paciente vai ter a sua, né? Então, pacientes com níveis muito altos de estradiol, que não têm níveis de testosterona tão altos, podem usar gestrinona. Pacientes que têm níveis de testo ou que têm uma SOP, pode usar nestorone. E o Dienogest, a maioria das pacientes podem usar, mas ele é muito inferior às outras substâncias em ação, né? A ação dele é muito menor. Então, eu vejo muito mais pacientes regredirem doença usando o nestorone e a gestrinona do que o Dienogest. Mas isso, quem vai poder falar qual é a melhor para você, é óbvio que é seu médico. Porque a gente tem que conhecer essa paciente, entender o que ela precisa. Às vezes a gente mistura uma com a outra, né? Tudo pode ser feito. Então, cada paciente, como eu sempre digo, precisa de um tratamento individualizado. E, paralelamente a isso, a gente tem que
organizar todos os pilares da nossa vida saudável e da anti-inflamação. Então, melhorar a dieta desse paciente, exercício, sono, intestino, suplementação, tudo isso tem que estar extremamente organizado nessa paciente. Então, independente de ter ou não indicação cirúrgica, o tratamento clínico e o tratamento hormonal é indicado, no antes e no depois principalmente. Não adianta operar e ficar sem usar nada, porque a doença vai voltar, uma hora ou outra, né, ela volta. A gente não consegue controlar 100% só com dieta e estilo de vida, né, a gente reduz um pouco, obviamente, mas a medicação é, sem dúvida, o mais importante para tudo isso. Então, acho que é importante falar, ainda essas drogas têm um estigma muito grande, tá? Mas é importante vocês saberem que fazendo a coisa da forma correta, os benefícios são inúmeros para essas pacientes e, como eu sempre falo, eu já salvei muita gente de operar por conta do uso dessas medicações de forma correta, com a dose correta, no momento certo aí de serem utilizados. Se vocês ainda têm dúvidas e querem saber mais sobre isso, eu vou deixar o contato da clínica para vocês entrarem em contato e tirarem dúvida com as meninas do atendimento, que elas vão poder explicar tudo para vocês. Um grande beijo.